Manhã na Rio. Entrevista. Comunicando Célio Perrondo. Amigos, a osteoporose é a doença óssea metabólica mais frequente, sendo a fratura a sua manifestação clínica mais comum. Osteoporose. Para mais detalhes, mais informações sobre a doença, conversaremos agora com o Dr. Ricardo Drummond, endocrinologista e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Doutor Ricardo Drummond, bom dia, doutor. Sério, bom dia para todos os ouvintes. Doutor, muito obrigado, sou muito gentil atendendo o convite da nossa produção, participando aqui, enriquecendo a nossa programação, o tema importantíssimo, e nós vamos, me perdoe a expressão, explorar o senhor um pouquinho, tá bom? Então, por favor, doutor Ricardo Drummond, explicar, por favor, o que é então a osteoporose? É grave, doutor? A osteoporose é uma anormalidade na remodelação óssea. O osso ele se torna frágil e quebradiço, né? Com essa fragilidade óssea, acaba sendo responsável por 90% das fraturas de polifêmur e quadril, levando a uma limitação, né? Uma internação em clínicas geriátricas, né? Uma inatividade no idoso, principalmente, né? Então, o que provoca a doença seria a idade avançada, é isso, doutor Ricardo? A idade avançada é um principal fator, né? Mas existem outros fatores também, como, por exemplo, o índice de massa corporal baixo, aquela pessoa de baixo peso. O cigarro, o tabagismo é um fator de risco também. Algumas medicações também são fatores de risco. Algumas doenças, a osteoporose pode ter uma doença secundária. Existem outras doenças que causam osteoporose, entendeu? Então, é papel do médico, principalmente endocrinologista, investigar se essa osteoporose é primária ou é secundária, né? Agora, então, doutor Ricardo Drummond, os fatores que desencadeiam uma doença podem ser hereditários também? Fatores, por exemplo, raça, sexo, tem a ver? Toma alguma importância? Sim. A osteoporose tem uma carga genética, né? É mais comum nas mulheres e brancas, né? A mulher negra já tem 20% a mais de massa óssea do que a mulher branca. E mulher por quê? Porque a mulher faz a menopausa, né? O estrogênio é um hormônio importante para a formação óssea. E depois da menopausa sem o estrogênio, aí ocorre uma queda da massa óssea importante. Agora, doutor, sintomas, quando ela aparece, ela dói, doutor? Dói o problema? Pode doer, não necessariamente dói não, pode doer. O que chama atenção, em alguns casos, normalmente você vê isso em mulheres acima de 60 anos, né, mas chama atenção a diminuição da altura, né? Uma cifose, ou seja, a corcunda, a coluna fica corcunda, né? É aquele velhinho que você vê que diminui o tamanho, que está mais tortinho, uma fraqueza, né? Uma dificuldade para levantar da cadeira sem as mãos. A gente chama até isso de índice de fragilidade. O índice de fragilidade seria uma diminuição do peso, uma inabilidade de levantar a cadeira sem as mãos e diminuição da energia. O idoso apresenta isso, ele tem um risco maior de fratura, de osteoporose e fratura também. Pois não. Agora, a doença, ela estaria ligada à obesidade e a dietas também, doutor? A obesidade não. A obesidade, nesse caso, é um fator até de proteção, entendeu? O que bom. Dificilmente tem osteoporose. É ligado mais ao baixo peso mesmo. Tá certo. É mais aquela pessoa magrinha que fuma. Tem uma ligação muito forte também com um paciente deprimido. Depressão é um fator de risco para a osteoporose. Talvez porque se alimente mal, pega um pouco sol, né? Pois é. Bem, amigos, estamos conversando com o doutor Ricardo Drummond, doutor Ricardo muito gentil, atendendo o convite da nossa produção. O tema é osteoporose. Osteoporose. O doutor Ricardo, ele é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Doutor, a faixa etária dos nossos ouvintes já passa dos 50 anos, conforme a pesquisa do Ibope. Então, muitos deles estão ouvindo a nossa entrevista, já criamos uma expectativa antes, já anunciamos, e a audiência está muito grande, que aumenta a nossa responsabilidade. Agora, doutor, então para tratar a osteoporose, recomenda-se exercício físico? A osteoporose, é importante dizer que ela é prevenida desde a infância, né? Então, por exemplo, as pessoas, todo mundo tem assim um potencial ósseo, isso aí é regido pela genética, né? Tem algumas pessoas que vão ter uma massa óssea maior, outra menor, mas tem um potencial. E esse potencial a pessoa vai atingir ou não, dependendo se vai pegar sol adequadamente na infância, se vai ter uma alimentação adequada com vitamina D,
cálcio, né? Então, assim, o primeiro fator é a pessoa atingir o pico de massa óssea dela, né? Atingir todo o potencial dela. E depois, principalmente nas mulheres após a menopausa, prevenir uma perda óssea maior, né? Agora, doutor, então, o banho de sol é importante, doutor? Muito importante. Banho de sol, exercício também é importante. A imobilidade, né? A pessoa que não faz exercício é um fator para uma maior reabsorção óssea e um fator de risco para a osteoporose. Então, por exemplo, uma grávida, por exemplo, que fica restrita, né, sem poder fazer atividade física, às vezes até por aconselhamento médico. Isso aí, esse período que ela está restrita sem mobilização, isso faz reabsorver mais osso e piora a perda óssea. Então o exercício é importante para a construção do osso. Tá. O calor também. Então, de repente, uma pessoa tem esse problema, mora em Teresópolis, é meio complicado. Seria melhor uma região mais quente, não é, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Quanto mais quente, quanto mais sol, melhor. Tá. Que é o problema dos nórdicos, né? Que o pessoal também do norte dos Estados Unidos tem mais frio também, então eles também têm esse problema também. Tá. E o tratamento, me permita, somos leigos, tá? De repente uma pergunta ou outra, não estranhe, por favor, não. O tratamento para osteoporose, repouso, exercício, injeções, comprimidos, como é que é essa parte, doutor? Exercício, né, vitamina D, cálcio, em praticamente todos os pacientes, e tem alguns remédios já mais voltados para o osso mesmo. Esses remédios para tratar a osteoporose, que são conhecidos como, o mais conhecido é o lendonato, mas existem outros também que substituem o estrogênio, como raloxifeno, algumas medicações que têm a sua indicação, mas avaliada pelo médico, essas medicações mais específicas são avaliadas pelo médico, em decorrência do risco do paciente, se ele está com osteoporose, ou se ele ainda não chegou na osteoporose, mas tem risco, e essa medicação vai entrar dentro do risco do paciente fazer fratura, né? É importante também, além do tratamento, é a orientação do paciente e do familiar do paciente para, por exemplo, tomar cuidado, né? Às vezes você vai na casa de um velhinho e tá cheio de tapetes, são armadilhas na casa, né? Que a pessoa pode cair também, né? A pessoa idosa não deve ter tapete em casa, coisas que podem tropeçar, né? E cair, entendeu? Tem que tomar um certo cuidado nesse ponto. Às vezes botar corrimão na casa quando o idoso tem dificuldade para andar, né? Para ele se apoiar no corrimão, entendeu? Então existem dicas importantes para se conviver com a doença. O senhor está trazendo para nós, não é isso? Essa do tapete realmente é importante, né, doutor? Isso aí. Quanto mais, vamos dizer assim, outra coisa importante. Aquele idoso também que usa medicação para dormir ou antidepressivo, ele tem aumentado o risco de cair também, né? Então é importante, isso você pode ver que é muito comum, a automedicação, aquela pessoa que tenta arrumar a receita para dormir com outro e tal, e na verdade, às vezes está deixando de tratar uma depressão ou deixando de fazer um tratamento adequado. Acabam fazendo doses excessivas de medicação, né? O barbitúrico ou antidepressivos, e isso aumenta o risco, aumenta o risco de forma muito importante para que a pessoa venha a ter queda e com isso a fratura também. Okay. Agora, doutor Ricardo Drummond, uma pergunta inevitável, me permita, tem cura, a pessoa fica boa, doutor? Na verdade, a cura da osteoporose é você prevenir fratura. As medicações, elas previnem a fratura em mais de 50% do caso, né? Só que tem que realmente seguir todas as orientações, né, também, né? Não só tratar, mas também pegar sol, fazer exercício, uma musculação voltada para o idoso, né? Tem que ter essa fisioterapia para que a pessoa tenha uma mobilidade maior, um equilíbrio melhor, entendeu? Certo. Agora, doutor, qual é a área da medicina que a gente deve procurar em caso de problemas ósseos, osteoporose? Qual é? É o endocrinologista, é isso, doutor? É endocrinologista, mas assim, o reumatologista também trata, e alguns ortopedistas tratam também. Não são todos os ortopedistas que tratam, não. Alguns tratam, mas assim, a osteoporose, nos livros, ela está na parte da endocrinologia porque está ligado ao hormônio, né? Existem alguns hormônios que causam osteoporose, como hormônio de tireoide, hipertireoidismo. Tireoide também? Tireoide, hipertireoidismo pode causar também. Hormônio da paratireoide, hiperparatireoidismo causa também. Então, acaba que é uma área que fica muito voltada para a endocrinologia.
mas não necessariamente o endocrinologista trata sozinho. Tem reumatologista que acaba tratando também, porque, como você mesmo diz, em alguns casos tem dor, né? Então o paciente procura o reumato por causa de dor e ele trata a osteoporose também. Agora, chegamos no médico e ele atesta, o senhor está com osteoporose, ou a senhora. Nada de entrar em pânico, não é isso, doutor? Não precisa entrar em pânico. Realmente tratar, né, fazer um tratamento adequado e tomar algumas medidas, né, para que a qualidade de vida da pessoa melhore e que ela não que possa evitar a queda, né? Que o maior perigo da osteoporose é a queda e a fratura de colo de fêmur. Que seria assim responsável por 25% de internação em clínicas geriátricas, fratura de colo de fêmur de idoso. O primeiro responsável é o Alzheimer, né? O segundo responsável seria justamente a osteoporose com fratura de colo de fêmur. Então é bom tomar todo cuidado, né, doutor? Agora, doutor, nós estamos concluindo a entrevista. O senhor poderia deixar um telefone, os telefones já estão tocando aqui, um contato, um e-mail? Fica à vontade, pode ser, doutor? Tá ok. O telefone é 21, né, Código do Rio, 3712-3731. Um momentinho. A partir das 3 horas. 3712, estou anotando. Isso. 3731. Deixa eu repetir, me permita, doutor. 3712-3731. Isso. A partir das 3 horas, falar com a Mônica. Com a Mônica, ok. Então, doutor, muito obrigado pelas suas informações, dicas importantes. Inclusive, eu tenho problema na família e a pessoa sofre muito de tireoide, agora está com problema de ósseo também. E ela está acompanhando a entrevista, entendeu? Então, é muito importante essa informação que o senhor trouxe lá para essa nossa família. Doutor, com certeza. Tem pessoas que usam remédios, que usam corticoide para doença reumatológica, tem que fazer um tratamento preventivo para osteoporose. É sempre importante estar acompanhando médicos, porque eles identificam. Porque são muitas variáveis, muitas doenças, muitas coisas que podem, às vezes até medicação que toma. Uma medicação que a pessoa toma para o estômago, por exemplo, pode causar a osteoporose no futuro. Então tem que estar atento a todos esses fatores. Então me permita mais uma, a grande dica, a grande informação é procurar o médico. Nada de automedicamento não, né? Nada de automedicamento. A automedicação sempre acaba complicando. Você vai tratar uma coisa e acaba arrumando outra. Então, ok. Doutor Ricardo Drummond, muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima entrevista, se Deus quiser. Bom dia ao senhor. Bom dia, doutor. Muito obrigado. Bom dia. Bacana o doutor Ricardo Drummond. Alô, querido, olha o problema aí, tireoide. Temos um probleminha na família. E todo mundo na escuta. Gente, vi que entrevista importante. Inclusive, ontem ligaram lá para casa. O pessoal liga muito para minha casa, a gente bota o telefone aqui, não tem problema não. E elogiando as entrevistas. Chego aqui, inclusive uma pessoa antes comentando, tem um problema. A mamãe idosa levou um tombo no outro dia, acho que vou ter que levá-lo no médico. Olha que coincidência, o acaso não existe. Chegamos aqui de manhã, a produção entrega logo a primeira entrevista sobre osteoporose. Utilíssima entrevista. Manhã na Rio também a gente fica muito feliz, muito útil. Esse quadro das entrevistas são muito importantes. Daqui a pouco tem mais. E todos os dias, com certeza, uma entrevista assim, com as características, né? Utilidade pública, doenças e tudo mais, tá? Daqui a pouco a gente volta. Continue no nosso Manhã na Rio. E conversamos então com o doutor Ricardo Drummond. Anotou o telefone deles? 3712-3731 a partir das 15 horas. E é só fazer contato com ele.